Boa noite, meus queridos, minhas queridas. Que bom que você está aqui no nosso culto de quinta-feira, onde o nosso intuito é louvar o Senhor, é orar juntos e também ouvir uma porção da palavra de Deus ministrada aos nossos corações. A nossa leitura inicial está em Josué capítulo 1, a partir do versículo 7 ao versículo 9. Está na sua tela, acompanha comigo enquanto eu leio essa porção. Apenas esforça-te e sê corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda, assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Não afastes de tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo o que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te ordenei isto? Esforça-te e sê corajoso. Não tenhas medo, nem te assustes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Toma esta palavra para a sua vida, meus queridos. Ainda nessa noite, ainda nesse final de semana, para que Deus esteja encorajando o seu andar e te instruindo a partir da sua palavra. Cubra a sua cabeça e vamos orar. Pai Santo, nessa noite, entramos na sua presença com alegria, sabendo que Tu és o Deus do universo e ainda olha especificamente as nossas vidas, conheces cada detalhe do nosso andar. Tu sabes, Senhor, o nosso deitar e o nosso levantar, o nosso entrar e o nosso sair, e nós sabemos, Pai, que a Tua mão poderosa estará nos guiando hoje, amanhã, ao longo desse final de semana e para todo sempre. Recebe, Senhor, então, o nosso louvor nessa noite e venha falar aos nossos corações, é o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos entoar um cântico de louvor ao nosso Deus.
Esse é o nosso primeiro momento de oração e eu quero dar a oportunidade para você orar onde você está aí. Sai aí na tela a relação dos motivos que nós separamos especialmente para você focar e orar agora, tá bom? Esses 5 minutos de oração, fique à vontade para orar com a sua família, ou orar aí sozinho onde você está, ligar para o irmão da igreja. É um tempo nosso de oração e de comunhão, estaremos todos juntos orando como igreja por esses motivos.
mais uma vez teremos o privilégio de ouvir o pastor Manuel Pedro da Silva. O pastor Manuel tem falado, ensinado uma nova série, As Bem-aventuranças, e essa é a terceira semana, e ele vai compartilhar conosco a terceira bem-aventurança. Eu tenho sido abençoado, tenho certeza que você também. Pastor Manuel, um pastor querido, ele, Magali, membros da nossa igreja, nossos missionários conveniados junto à Faculdade Teológica de Campinas, onde eles servem. Então, vamos com atenção acompanhar a terceira bem-aventurança dessa série, as bem-aventuranças, baseada em Mateus 5. Pastor Manuel, que Deus o abençoe grandemente mais uma vez. Boa noite, meus queridos irmãos. Que alegria podemos nos reunirmos novamente juntos em torno da palavra do nosso Deus, para receber da parte dele aquilo que ele tem preparado aos nossos corações. Desde já, a minha oração para que ele seja glorificado nessa noite, cada um de nós sejamos tocados pelo Espírito Santo do Senhor e por sua palavra no mais íntimo do nosso ser. Vamos continuar a nossa série das bem-aventuranças. Já compartilhamos 2 bem-aventuranças e hoje à noite vamos para a terceira. E eu quero ler o texto onde se encontra essa terceira bem-aventurança, Mateus 5, verso 5, que diz assim: Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Alguém falando sobre as bem-aventuranças compartilhou num parágrafo onde ele estava escrevendo sobre essa bem-aventurança, dizendo o seguinte: temos a necessidade de sermos humildes de espírito, que é a atitude primária e fundamental, a qual, por sua vez, conduz à condição de espírito lamentoso quando tomamos a consciência de nossa pecaminosidade. E, por sua vez, essa nos leva ao espírito de mansidão. A primeira bem-aventurança que nós compartilhamos no início da nossa série traz uma recomendação a nós com respeito à consciência que devemos ter da nossa própria debilidade, a nossa falta de aptidão. E para isso, o Dr. Martyn Lloyd-Jones escreveu algo muito importante, que eu olho para as expressões que ele traz ali ao estar comentando exatamente isso que compartilho com os irmãos, uma verdade preciosa para nós, para nossa própria reflexão. Disse o Dr. Martyn Lloyd-Jones: qualquer indivíduo que sinta que, através das suas próprias forças, é capaz de concretizar tudo na vida cristã, nem ao menos começou a ser crente. Esta bem-aventurança, continua ele, na verdade, leva-nos a nos sentirmos nada. Disse ele, então, concluindo a sua fala: qualquer indivíduo que imagine ser capaz de viver a vida cristã somente com as próprias forças, exatamente por isso está proclamando que não é um crente. Portanto, meus amados, desde que nós temos percebido a nossa própria natureza pecaminosa e tendo notado a nossa incapacidade devido ao pecado que habita em cada um de nós, e tendo visto o pecado até nas nossas melhores ações, pensamentos e desejos, somos levados então a lamentar e choramos e clamamos a semelhança do apóstolo Paulo: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo
dessa morte. Dr. Martin Lloyd-Jones faz uma expressão muito bonita quando ele está falando sobre esta bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ele disse o seguinte: é neste ponto, é exatamente nesse ponto que começamos a ficar preocupados com as outras pessoas. Na caminhada de hoje, na reflexão que vamos ter, eu espero que o Senhor, assim como está nos trazendo nas mensagens anteriores, uma reflexão sobre o nosso caráter, sobre a nossa conduta, sobre o nosso comportamento, já que envolve exatamente esses ensinamentos de Jesus, e Ele quer forjar, como falamos, Ele quer forjar esse nosso caráter a um caráter verdadeiramente cristão. Eu espero que nessa noite também o Senhor continue falando ao nosso coração. Portanto, mansidão é a graça que enfrenta o ódio, a calúnia e a inimizade com toda cortesia. E quero então compartilhar com os irmãos nessa noite 2 pontos importantes. E eu quero destacar esses pontos dentro dessa bem-aventurança que nós aqui estamos compartilhando. O primeiro ponto que eu quero destacar traz uns exemplos que a Bíblia nos apresenta de pessoas que desenvolveram essa bem-aventurança. E eu quero destacar, dentro desses exemplos, 3 personagens no Velho Testamento, 3 personagens no Novo Testamento. Começando, então, pelo Velho Testamento, o primeiro personagem que a Bíblia aqui nos apresenta e que serve, então, de uma reflexão para nós é Abraão. E aqui há um ponto importante nesse espírito manso, nesse espírito de mansidão que podemos ver em Abraão. Ele age com ponderação. E aqui está uma qualidade dentro da mansidão, a ponderação. E a atitude que ele teve para com Ló, naquele momento em que eles vão se separar, que eles têm uma reunião e vão ter que cada um tomar o seu lado, já no sentido de que eles já não podem mais conviverem ali juntos, e os irmãos conhecem bem a passagem que está falando sobre isso. A atitude que Abraão toma aqui, de permitir aquele jovem que ele faça a escolha, e na escolha que ele fizer, o Abraão jamais vai contestá-la, jamais vai murmurar por isso ou reclamar por isso. E ele diz isso para aquele jovem Ló: se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Se você for para a esquerda, que for o lado que você escolha, eu vou para a direita. E nós conhecemos bem essa história e como que ela se desenvolveu. Impressionante como a qualidade de mansidão hoje, essa qualidade que mostra a mansidão, que é a ponderação, como é tão importante no nosso conceito e no nosso convívio que nós muitas vezes estamos sendo colocados diante do Senhor. Como precisamos, irmãos, de ponderação nas nossas decisões, nas nossas ações, no nosso próprio julgamento, muitas vezes, que aí estamos. E aí Abraão nos ensinando isso. Um outro personagem é Moisés. Se vemos essa qualidade em Abraão de ponderação, vemos em Moisés uma qualidade da mansidão, que é alguém agindo com submissão. Ao olharmos para a história de Moisés, nós podemos perceber que em nenhum momento Moisés se impôs ou tentou impor a sua própria vontade. Muito pelo contrário, vemos Moisés humilhando-se totalmente diante da mão poderosa de Deus e da sua vontade soberana. Mas mesmo assim, na submissão dele, nós podemos ver esse homem agindo sempre com intrepidez. Tanto é que o Dr.
Pentecostes, ele escreve naquele livro que eu já citei para os irmãos sobre o Sermão do Monte o seguinte: Moisés era um homem intrépido, quer na presença de Deus, quer na de Faraó. Recebeu grande autoridade e a exerceu, muito embora trouxesse contra ele a ira do monarca. E aqui a gente vê esse submeter-se à autoridade de Deus, submeter-se à mão de Deus sobre a sua vida, se submeter à vontade soberana de Deus. Esse homem segue exatamente aquilo que Deus estava lhe conduzindo a fazê-lo. Aqui está alguém que mostra essa qualidade da mansidão, que é se submeter totalmente à autoridade do Senhor. Um outro personagem das Escrituras é o rei Davi. E se vemos ponderação no proceder de Abraão, se vemos submissão na ação de Moisés, em Davi a gente vê a total dependência de Deus. E a gente vê essa total dependência de Deus em várias áreas, em várias ações do rei Davi, mas uma me marca muito, quando ele estava sendo perseguido por Saul. Ele está escondido naquela caverna. E o texto de 1 Samuel 24, de 4 a 6, os irmãos podem ler depois, ali relata exatamente como esse homem dependia totalmente de Deus. Ali está Saul dormindo, descansando, e o texto mostra que aquelas pessoas que estavam, os seguidores de Davi, os soldados do exército ali de Davi, eles veem aquela cena e vêm falar: olha, o Senhor entregou Davi nas tuas mãos. Meus irmãos lembram disso, que Davi vai até Saul, corta um pedaço da sua roupa e depois, tomado de uma consciência totalmente sensível, ele diz que não poderia levantar a sua mão contra o ungido do Senhor. Como somos tentados, meus irmãos, a fazer justiça com as nossas próprias mãos. Mas quão precioso é para nós esse espírito de mansidão que nos leva a depender totalmente de Deus, e ao dependermos totalmente do Senhor, somos sensíveis à voz de comando do nosso Deus. Mesmo que tenhamos as justificativas para fazer aquilo, mas mesmo assim não agimos, se estamos fugindo das normas que Deus está estabelecendo como conduta para cada um de nós. Mansidão é a concordância com todos os tratos que nos mostra a palavra do Senhor. Mansidão é, como disse alguém, é ser amável sem amargura. O Novo Testamento nos mostra três personagens que gostaria de destacar aqui com os irmãos. Estevão, alguém que age com sentimento de misericórdia. Os irmãos lembram disso quando estava sendo apedrejado. E antes que ele adormecesse, ele fez uma oração. E nessa oração mostra o ato de misericórdia que existia no coração desse homem. E pondo-se de joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribuas este pecado. Tendo dito isso, adormeceu. Atos capítulo 7, verso 60. Alguém disse que o manso nunca fica ressentido. Não é assaltado por um sentimento de vingança, mas sim de misericórdia. Os mansos são os que, sob pressão da vida, ele aprende a curvar as suas vontades e colocar de lado as suas noções próprias diante da grandeza e da graça do nosso Deus. Um outro exemplo que quero ainda compartilhar com os irmãos é Paulo. Paulo age sempre com amor, ponderação, dependência de Deus, submissão, misericórdia, amor. Vejam só as qualidades tão preciosas que esse espírito de mansidão traz no nosso viver.
Paulo sofreu calúnias, foi desprezado por parte das igrejas que ele fundou, foi desprezado pelos seus patriotas e também por outras pessoas que ali com quem ele conviveu. Mas as cartas de Paulo estão cheias de demonstração de amor e compaixão. E o outro exemplo que quero trazer aqui da pessoa do Senhor Jesus Cristo é alguém que, quando aqui esteve, agiu com todos esses sentimentos. Eu poderia dizer com todas essas qualidades da mansidão. E o próprio texto bíblico de Mateus 11, 28, 29, fala desse Senhor Jesus Cristo, quando ele diz o seguinte: aprendei de mim que sou manso. E nisso ele procurou glorificar o Pai diante de um espírito de mansidão que ele desenvolvia na sua vida aqui. O doutor Martin Lloyd-Jones diz que a atitude de Cristo para com seus inimigos, mas talvez ainda mais a sua completa submissão ao Pai, demonstraram verdadeiramente a sua mansidão. Alguém disse que mansidão está ligada a uma vida de serviço sacrificial e humilde para com Deus e para com o ser humano. Ao terminar esse primeiro ponto, quero dizer aos irmãos que, tomando esses exemplos de mansidão, podemos afirmar que começamos a caminhar para uma compreensão clara do que é ser manso. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, é uma bem-aventurança com essa promessa para cada um daqueles discípulos do Senhor Jesus Cristo. Um segundo ponto, e eu quero trazer aqui para os irmãos, que é compreender o que Jesus quis ensinar com o ser manso. As outras duas, nós também trouxemos isso, como que é importante estarmos conscientes do que Jesus está querendo passar como vida cristã para cada um de nós. Primeiro, eu preciso entender que mansidão, dentro do que Jesus quer que eu entenda sobre a mansidão, que mansidão é algo produzido pelo Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23, traz ali o fruto do Espírito. E uma das qualidades do fruto do Espírito é a mansidão. Então, podemos afirmar que não é uma qualidade natural. Não nascemos com essa qualidade. Apenas quando nos tornamos verdadeiramente crentes em Cristo Jesus e passamos a ser, então, templo do Espírito Santo, esse Espírito que habita em nós, ele funde em nossas vidas exatamente essa qualidade de mansidão, e que na ação do Espírito Santo de Deus, ela vai se desenvolvendo cada vez mais diante de um mundo tão arredio, tão rebelde às verdades de Deus, e diante de tantas injustiças que muitas vezes somos acometidos, ali o Espírito vai criando essa oportunidade do nosso amadurecimento dentro dessa bem-aventurança. Ou seja, o crente que se deixa guiar pelo Espírito Santo de Deus, automaticamente será possuído dessa qualidade. Como alguém disse, todo crente, sem se importar o seu temperamento natural ou a sua psicologia de vida, deve ser possuidor dessa virtude de mansidão. Um segundo ponto ainda dentro desse ponto é que a mansidão consiste em uma atitude interior. Meditamos nessa declaração que é muito importante dentro do que nós estamos falando. Pensemos nela. Os mansos não se ressentem com a adversidade, porque aceitam tudo como efeito do sábio e amoroso propósito de Deus para com eles, e pelo que também as injúrias com que os homens os injuriaram, sabendo que essas coisas são permitidas por Deus para um bem final. Aquilo que José
quando se deu a conhecer os seus irmãos e quando seu pai faleceu e os irmãos já começaram a ficar preocupados com o que ia acontecer com eles, pela autoridade que José tinha, ele disse: olha, vocês intentaram isso para o mal, mas o Senhor transformou em algo benéfico para a vida de vocês mesmos, né? Então, as adversidades das nossas vidas faz com que o manso encare isso como um bem de Deus, algo precioso da parte de Deus, que Deus está preparando e permitindo para o meu crescimento, meu desenvolvimento. Pessoas pacientes que nunca mostraram descontentamento, mesmo que deixam de ser tratados com a devida consideração, jamais protestam. Quando injuriados, disse alguém, calam-se e não se ofendem facilmente. Meus irmãos, o termo grego para mansidão inclui o oposto da ira, da irritação, do melindre que se consome em mágoas e geme de amargura. Isso faz um mal para a nossa vida, faz um mal para o nosso relacionamento. Como essa bem-aventurança preciosa para a nossa vida. Assim como aquela bem-aventurança que é o fundamento de todas essas bem-aventuranças que estamos compartilhando, que é humilde de espírito. Isso nos leva a lamentarmos pelos nossos pecados e buscarmos no Espírito de Deus desenvolvermos essa bem-aventurança, porque ela traz ao nosso interior e traz ao nosso exterior a beleza da presença de Cristo na nossa vida, do seu evangelho em nós, da nossa vida cristã. Como isso é maravilhoso, como isso é precioso, meus irmãos. Então, se somos o templo do Espírito Santo e se somos guiados por esse Espírito, haverá no nosso interior esse sentimento de humildade, de lamento e de mansidão, pois eles são exclusividade daqueles que pertencem ao Senhor, os pecadores redimidos no sangue do Senhor Jesus Cristo. Ao concluir a mensagem, eu quero pedir permissão aos irmãos para algumas afirmações que quero deixar aqui. Primeiro, o homem manso é aquele que não se vangloria. Ele não se orgulha em si mesmo. Ele sente que em si mesmo coisa alguma existe de que possa se gabar. O homem manso é aquele que nunca reivindica os seus próprios direitos. Ele não exige coisa alguma para si mesmo. Como disse o Dr. Martin Lloyd-Jones, não faz exigências quanto à sua posição, aos seus privilégios, às suas possessões e à sua situação na vida. O homem manso é aquele que não vive na defensiva. É alguém que não vive cuidando de si próprio ou dos seus interesses pessoais. Defensiva foi exatamente o que levou o homem à queda no pecado. Passamos a vida inteira cuidando de nós mesmos, mas quando se adquire a mansidão, cessa essa atitude defensiva. No dizer do Dr. Martin Lloyd-Jones, o homem que é realmente manso não tem pena de si mesmo e nunca se lamenta por si mesmo. Jamais fala consigo mesmo dizendo: você está enfrentando tempos difíceis. E como aquelas pessoas mostraram-se ásperas e não compreende as necessidades que você tem. E também jamais pensam quão maravilhoso eu seria se ao menos as outras pessoas me dessem alguma oportunidade. Ainda, ser manso significa que o indivíduo se anulou completamente, como se não tivesse direitos nem merecimentos, seja no que for. Guardem essa expressão de John Bunyan. Aquele que já está caído não precisa temer a queda. Portanto, a obrigação que nos impõe agora esse ensinamento é que mansidão
é um ensinamento e imperativo de Deus para todos aqueles que receberam Cristo no seu coração. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Pai, eu quero agradecer por Tua palavra e suplicar nesse instante que o Teu Espírito Santo opere em nossos corações. Que esta palavra encontre um lugar em cada um de nós. Aqueles que estão ouvindo essa mensagem nessa noite, sintam-se tocados pelo Teu Espírito. Que o Teu Espírito opere no seu interior, desenvolvendo essa bem-aventurança para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, pois é no nome dele que eu oro. Amém, Senhor. Obrigado, pastor Manuel, pelo estudo, pela sua vida e por essa dedicação à palavra de Deus. Teremos agora um período de oração. E como eu tenho feito também, queridos, alguns pastores estarão orando, eu também estarei orando, e você vai poder acompanhar, tá bom, queridos? Então agora eu solicitei que alguns pastores orassem, vou pedir para que eles orem, e você vai poder acompanhar conosco agora. Pai Santo, nessa noite nós queremos colocar nas Tuas mãos toda a nossa nação. Nós entendemos, Senhor, que são tantos setores, tanto governamentais, como também todo o setor econômico, e nós entendemos que a Tua soberania ainda paira sobre esta nação. Use, Senhor, do Teu grande poder para encaminhar, segundo a Tua vontade, as Tuas respostas para o Brasil. Nós clamamos, Senhor, pelos nossos governantes. Nós clamamos, Senhor, pelos nossos líderes. Nós precisamos, Senhor, que eles sejam direcionados pelo Seu Espírito. Mesmo que não confesse o Teu nome, nós precisamos que eles estejam direcionados e guiados pela Sua presença. Nós pedimos, Senhor, que esteja não apenas com eles, mas com a liderança da nossa igreja. Continuamente, Pai, nós temos apresentado a nossa equipe pastoral e ministerial perante o Teu altar. Pedimos, Senhor, que esteja usando, Pai, a nossa liderança para instruir a nossa igreja de acordo com os Teus caminhos certos. Use-nos, Senhor, para proclamar a Jesus dentro dos nossos contextos de vida e que nós sejamos revestidos através desses encontros para podermos saber como melhor falar de Ti às pessoas que coloquem no nosso caminho. Continue, Senhor, então, a usar toda a liderança, seja ela dos mais altos postos governamentais até a liderança da nossa igreja, para nos cobrir com a Sua presença e com o Seu direcionamento. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Queremos, nesse instante, nosso Pai Celestial, como igreja do Senhor, nos colocamos no Teu altar. Quero colocar o ministério da Igreja do Senhor aqui nesse lugar, Igreja Batista no Cambuí. Como temos firmado diante de Ti, uma igreja que é preciosa aos olhos do Senhor, pois ela lhe pertence. E por isso eu quero interceder no sentido, ó Pai, que operes com Teu Espírito e diante da Tua palavra, renovando as nossas vidas espirituais a cada dia, para que esta igreja represente a Ti nesse lugar onde ela existe, represente como uma igreja viva, uma igreja reverente, uma igreja dependente totalmente do Senhor. Uma igreja que revele no seu ministério a presença gloriosa do Senhor Jesus Cristo no seu viver. Assim, Senhor Deus, eu clamo para que operes cada dia com a Tua palavra no íntimo de cada membro da Igreja Batista no Cambuí. Que se sintam renovados, fortalecidos, amparados pela graça preciosa do Senhor. Eu oro assim em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Deus de amor, o meu coração hoje à noite se volta para a situação ainda, Pai,
dessa pandemia, da luta, do enfrentamento da Covid-19. Temos tantas pessoas próximas a nós enfrentando essa enfermidade. E eu quero pedir, Pai, que o Senhor vá ao encontro de cada uma dessas pessoas, pessoas queridas. Nós temos orado em nossos grupos de oração, grupo de mulheres, grupos de homens, os grupos da igreja, e todo dia chega um novo motivo para nós, de amigos, de conhecidos, de irmãos da igreja. Pai querido, quero te pedir, Pai, que o Senhor possa abençoar a cada um, dando a restauração, cuidando de cada um, Pai querido, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Quero pedir pela nossa nação, nos ajuda a realmente enfrentar e vencer esta batalha, Pai querido, que só será vencida com o Teu poder. Quero clamar também pela nossa igreja, que daqui a 15 dias vai celebrar 90 anos de vida, 90 anos de fé, de comunicação, de propagação do Evangelho. Prepara, Senhor, aquele final de semana, abençoa os preletores, Pai querido, nos ajuda nesses preparativos que estamos fazendo, que mesmo, Pai, não podemos estar aqui juntos, possamos estar celebrando, Pai querido, os 90 anos da bênção que essa igreja tem sido para essa cidade, para esse bairro, para o Brasil e para o mundo. E nos desperte para sermos mais visionários e homens e mulheres de fé, para fazermos o melhor para a Tua glória. Fica conosco, nos abençoa, é a minha oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Chegamos ao final de mais um culto. Muito obrigado por ter estado conosco e eu convido você para se juntar a nós no próximo domingo, mais uma vez, em nosso canal no YouTube. Domingo de manhã, novamente, a série Renove Sua Esperança, 1 Pedro. E domingo à noite, vamos para o segundo sermão da série, o Novo Normal, Desafios e Oportunidades de um Novo Tempo. Tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, como já falou ao meu coração enquanto preparava essas mensagens. Peço a você, ore pela nossa igreja, ore pelos irmãos da igreja, ore por aqueles que enfrentam luta, ore por aqueles que têm os seus negócios que estão agora sendo retomados. Lembre-se de orar todos os dias pelas famílias, pela igreja, pelos negócios, para que Deus nos abençoe, que sejamos uma igreja unida em oração e possamos experimentar os milagres de Deus. Nós vamos cantar a última música e após essa música estamos despedidos. E eu queria terminar com uma oração. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, as consolações do Teu Espírito fiquem com o Teu povo, hoje e sempre. Amém. Amém. Boa noite, vamos cantar essa música e que Deus o abençoe. Estar junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei.
quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus.